Queridos, nós estaremos falando, sua Bíblia está aí aberta, em Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, capítulo de número 6, ok? Vamos continuar falando sobre família. Lembra quando nós começamos a falar sobre relacionamento, primeiro com Deus, em segundo lugar comigo mesmo, e em terceiro lugar com a família. A família. Se eu não estiver bem com Deus, só relembrando, eu não estarei bem comigo. Se eu não estiver bem comigo, eu não estarei bem com Deus. E se eu não estiver bem comigo, eu não estarei bem com Deus, eu não estarei bem com a minha família. E agora, se eu estiver bem com a minha família, eu estarei bem comigo mesmo e com o meu Deus. Com o meu Deus. E este é um assunto muito importante que nós deveríamos trabalhar, embora a nossa igreja é voltada, é focada a nível de família. Nosso carro-chefe aqui na igreja é família. Procuramos trabalhar ao máximo a nível de família. Agora, permita-me fazer uma pergunta aos irmãos. Exceptuando o pastor, Deuteronômio. O que traz à mente dos irmãos quando nós falamos sobre Deuteronômio? O que nós entendemos, o que os irmãos entendem sobre essa palavra Deuteronômio? Se não quiserem responder agora, se não lembrarem, pode ficar como fonte de pesquisa para a próxima quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Ok? Fica como fonte de pesquisa, porque falando, aí é fácil, eu falo, vocês vão aí e anotam. E quando você pesquisa, isso força você trabalhar mais a sua mente. Sim, repetição das leis. Deutero é repetição e nomos quer dizer lei. Então já saiu aqui a resposta, tá? Obrigado, irmã. Eu esqueci de falar que esposa de pastor também não... esqueci de mencionar. Então esse livro que nós temos aqui em mãos, nos fala praticamente quase que tudo lá do livro de Êxodo. Quase que tudo. Inclusive as leis, aqueles 10 mandamentos que nós encontramos lá em Êxodo, nós encontramos aqui também. Então, uma repetição das leis, não apenas dos 10 mandamentos, porque às vezes nos prendemos e aprendemos que existem apenas 10 mandamentos, mas na realidade são 613 mandamentos. 613. É lógico que para guardarmos os 10 já fica difícil a memorização, imagina 613, né? Para guardar 613 mandamentos. Então fica um pouco difícil, bem difícil. E hoje nós vamos falar, o assunto não é diferente, crescendo em seu relacionamento com a sua família. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo de número 2, nós começamos a observar a importância que o Senhor Deus dá à família. Quando ele falou que não era bom que o homem estivesse só. A importância da família. Não apenas para ter uma pessoa ao lado dele. Não apenas para ter uma pessoa do sexo oposto ao lado dele. Mas a nível de família. A importância que o Senhor Deus, ele deu à família, dá à família e dará à família. A família sempre foi um ponto-chave, um ponto altíssimo para o Senhor nosso Deus. Quando nós temos uma família ajustada, nós teremos uma sociedade ajustada. Quando nós temos uma família ajustada, nós teremos uma igreja ajustada. Mas quando isso funciona de uma forma desordenada, é o que nós estamos vendo por aí. Por aí que eu falo a nível de mundo. A nível de mundo. Não fazendo uma apologia, não partindo em defesa das coisas erradas que nós temos visto aí por fora.
pela mídia, nós estamos acostumados no nosso dia a dia, mas grande parte das coisas que temos visto aí pela rua, nas mídias também, é oriundo de uma família desajustada. Se todas as famílias fossem ajustadas, nós não teríamos tantas dificuldades a nível de sociedade. É lógico que você pode pensar e imaginar, mas eu conheço, pastor, família ajustada, em que os filhos, ou um dos filhos, desvirtuaram, saíram do caminho. Sim, isso é uma realidade, isso pode acontecer. Mas em raríssimas situações isso ocorre. Por quê? Porque a família, conforme nós já ouvimos, isso é algo que os irmãos estão cansados de ouvir, é a célula máter da sociedade. A família é por demais importante. Por isso que é uma das primeiras instituições criada pelo Senhor Deus, que é a família. E com base nesta visão divina, é que nós precisamos nos pautar, trabalharmos, na medida do possível. É bom dizer isto, na medida do possível. Quando eu falo na medida do possível, que nem todos os esposos, nem todas as esposas, nem todos os filhos são evangélicos. Mas para termos uma família bem ajustada, não é necessário, ou necessariamente, sermos evangélicos. Você pode ter uma família bem ajustada, você pode ter uma família como um referencial, sem ser evangélica essa família. A família entra a nível de salvação. Quando nós falamos sobre uma família estruturada, eu estou falando a nível de salvação. Ok? E existe até uma certa, não sei se cheguei a conversar com os irmãos a respeito de quantas vezes aparece a palavra salvação e a palavra Senhor no Novo Testamento. Então, quando nós falamos a nível de família, é dever do homem, do esposo, da esposa, saber estruturar a família, contribuir para que tenha uma família bem estruturada. Isso é praticamente uma obrigação na qualidade de cidadão, na qualidade de cidadã. Nós precisamos, para que tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade mais forte, é necessário que as famílias sejam fortes também. Até porque aquele que instituiu a família é forte. Aquele que instituiu a família é forte. E nesta noite nós estaremos falando sobre renovando a visão de uma família boa. Renovando, está aí na folha dos irmãos, a visão de uma família boa. E o texto encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos do 4º ao 9º. Versículo do 4º ao 9º. Obrigado. Versículo do 4º ao 9º. Deuteronômio, lógico que estaremos lendo outros versículos, mas Deuteronômio 6, do versículo 4 até o versículo de número 9. Vamos ler de uma forma alternada? Às vezes eu dou assim uma certa parada, porque a luz aqui em cima é um pouco fraca, e na medida que o tempo vai passando, parece que a intensidade da luz vai diminuindo. Não é minha vista, a intensidade da luz, não são minhas vistas. Muito bem, então a palavra do Senhor nos diz desta forma, a partir do versículo 4, eu inicio, os irmãos dão prosseguimento no versículo de número 5 e vamos alternando. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo de número 8. Também as atarás por sinais na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos.
Vamos orar mais uma vez? Pai, nos encontramos diante da Tua palavra. E sabemos, ó Senhor, que ela é atemporal, ó Senhor Deus. Sabemos, ó Senhor Deus, que não existe um tempo só para a Tua palavra, ó Senhor. Reconhecemos perfeitamente o fator cultural, reconhecemos perfeitamente, ó Senhor Deus, tudo quanto ocorreu naquela época, e o porquê ocorreu naquela época, reconhecemos isto. Mas sabemos, ó Senhor, que a Tua palavra, ela tem ensinamentos no Antigo Testamento que servem para os dias atuais. Muito obrigado, ó Senhor, pela leitura da Tua palavra, que tivemos a oportunidade de compartilharmos neste momento. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus, nos dê sabedoria vinda dos altos céus, para entendê-lo, ó Senhor. Agradecimento este mais uma vez, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Quantas famílias você conhece que não são evangélicas, mas são famílias que servem como referência? Alguém conhece alguma família que não seja evangélica e serve como referência? Isso. O pastor Cláudio Augusto já fez sinal ali. Eu também conheço. A irmã Ana que também conhece. Porém, é muito mais fácil quando o Senhor faz parte da família. Torna-se mais fácil. Por que torna-se mais fácil? Porque na medida em que somos evangélicos, o Espírito Santo de Deus habita dentro de cada um de nós. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Nosso Deus não é Deus de confusão. E quando está por surgir alguma dificuldade no seio familiar, o Espírito Santo fala ao teu coração. Mesmo que seja algo que vá contra a sua vontade, a tua vontade é tomar uma decisão enérgica, rude naquele momento, mas o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no teu coração e te dá uma palavra sábia para acalmar aquela tempestade. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nas famílias cuja ninguém é evangélico, é um pouco mais difícil, porque nós podemos tomar algumas decisões levadas pelas emoções. Nos deixamos levar pelas emoções. E nos deixando levar pela emoção, às vezes nós erramos porque fomos levados pela emoção. Não paramos para permitir que o Espírito Santo de Deus falasse primeiro ao meu coração para que eu pudesse tomar a atitude. E aqui dentro desse capítulo de número 6, não apenas o capítulo de número 6, mas até o versículo de número 9, mas existem outros versículos que eu gostaria de compartilhar, de trabalhar e falar aos irmãos. É lógico que, à primeira vista, o entendimento que se tem é apenas sobre a obrigação dos pais. Tanto é que aí na primeira linha está assim, 12 obrigações dos pais. Logo aí na primeira linha, tem 12, na folha dos irmãos, 12 obrigações dos pais. Por quê? Porque naquela época, no Antigo Testamento, o pai tinha uma responsabilidade muito grande, da mesma forma como tem hoje, ok? Mas no Antigo Testamento existia um comprometimento muito grande em relação ao pai como seu filho, a nível de ensinamento da Torá, ensinamento das leis. Era muito cobrado dos pais isto. Os pais precisavam, tão logo os meninos começavam a aprender a ler, os pais já começavam a ensinar os filhos. E aqui nós vamos ver pelo menos 12 situações que cabia aos pais, naqueles dias, passar aos seus filhos. Fatos esses, obrigações estas, que se tornaram difíceis com o passar do tempo. Tanto é que tem espaços aí, tem números aí que eu nem deixei em branco para nós preenchermos. Mas não cabe somente
aos pais, isso cabe também às mães. Cabe aos pais por quê? Porque o Senhor falou aos pais, porque quando foi escrito o Antigo Testamento, até no início da era cristã, era mais focado para o homem. E até hoje o Senhor Deus deixou o ensinamento, deixou o homem como cabeça da família. Então, quando nós olhamos aqui para este texto, nós vamos começar a observar o que cabe aos pais, o que os pais deveriam fazer, o que nós precisamos fazer. Mas as mães também têm uma contribuição neste ensinamento, porque algumas das mães, elas têm os afazeres domésticos, elas não saem para trabalhar. Quer dizer, trabalham em casa, né? Trabalham em casa, e como trabalham? E como trabalham? Eu já falei aos irmãos aqui que não existe do lar. Não existe do lar. Existe sim secretária executiva de administração doméstica, porque vocês trabalham muito. É vocês que ajudam a administrar até a área financeira dentro de casa. Até a área financeira vocês ajudam. Então cabe à mãe também, devido ao tempo que tem com os filhos, principalmente aquelas cujos esposos não são evangélicos. Também quando a mãe não é evangélica e o pai é evangélico. Então é bem difícil, porque o filho sempre toma como um referencial a presença paterna. Então, se o meu pai ele age desta forma, a tendência é eu agir igual ao meu pai. A tendência, nem sempre. A tendência é eu agir igual ao meu pai. Mas sendo você uma mulher sábia e que sabe edificar a sua casa, se o seu esposo não tem essa facilidade, desse manuseio da palavra, cabe a você, minha irmã, auxiliar o seu esposo. Então, quando eu falo aqui sobre 12 obrigações dos pais, eu estou me referindo não apenas ao sexo masculino, estou me referindo também ao sexo feminino. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para nós este sentido, esta ideia de uma família estruturada e tentando renovar a visão de uma família boa ou de uma boa família. Quais foram as orientações do Senhor Deus para o seu servo naqueles dias? No número 1, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração. Esse espaço em branco aí é para ser colocado de todo o coração, porque já se encontra no próprio versículo. Amar a Deus de todo o coração. De todo o coração. É tão bom no início de um namoro, no andamento de um noivado, no início de um casamento. Alguns conseguem levar essa situação, sabe, esse sentimento do amor por um longo período após vida conjugal. Mas no início parece que tudo é mais fácil. No início parece que tudo é mais assim prazeroso, parece que tudo é mais gostoso no início. Parece, ou subentende-se, que tudo é mais prazeroso no princípio. Vai se passando, os anos vão se passando, parece que as pessoas vão se acostumando. Não deixam de amar. E também eu só passo a dar valor a partir do momento que eu perco aquela pessoa. Tem isso também. Eu sei viver, eu consigo viver sem fulano. Eu consigo viver sem minha esposa, eu consigo viver sem o meu esposo. Mas eu só passo a dar valor a partir do momento que aquela pessoa vai embora, de uma forma ou de outra. Então, quando nós começamos a observar aqui, amar a Deus de todo o coração, é aquele amor do início, aquele primeiro amor, amar mesmo ao Senhor.
Se eu sei que alguma coisa entristece a minha esposa, eu vou evitar ao máximo de fazer isto. Se eu sei que alguma coisa entristece ao meu esposo, eu vou evitar ao máximo de fazer aquilo. Se eu sei que alguma coisa entristece os meus filhos ou entristece os meus pais, eu vou evitar ao máximo em fazer aquilo. Porque eu os amo. E quando nós amamos, nós queremos agradar, alegrar a pessoa que está ao nosso lado. Então, quando nós observamos aqui no versículo de número 5, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar a Deus, sabe, é um amor totalmente diferenciado. Não é um amor a nível de simplesmente um sentimento. Não é um sentimento, apenas um sentimento, mas é algo que, sabe, te machuca. Quando alguém vem e fala mal do seu esposo, do qual você ama, fala mal da sua esposa, da qual você ama, fala mal dos seus filhos, fala mal dos seus pais, do qual você ama, você não gosta, você não fica à vontade. E ainda mais quando alguém fala mal do teu Deus, do nosso Deus, da pessoa que você ama. E esse amor é um amor eterno. E esse amor não é um amor assim que depende só de você. Independentemente de você amar a Deus, Ele vai te amar. Ele sempre nos amará. Sempre, sempre. Mas conforme dentro do relacionamento, nós gostamos que este amor seja correspondido. E Deus também quer que este amor seja correspondido. E Ele espera que este amor seja correspondido. Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando a Bíblia fala sobre o coração, no Antigo Testamento, era a fonte dos sentimentos. A fonte dos sentimentos. Eu preciso demonstrar este amor ao meu Deus. E quando eu demonstro este amor ao meu Deus, eu evito de fazer algumas coisas. Evito. Não estou falando assim, deixo de fazer. Porque nós somos tentados diariamente. Então eu evito, eu peço orientação ao Espírito Santo, peço força ao Espírito Santo, para que eu não venha entristecer o coração daquele que eu amo, do coração daquele que me ama. Então, a nossa luta é constante. Existe uma luta constante dentro de nós. Então, número 1 fala sobre amar a Deus de todo o coração. De todo o coração. Eu sei que muitos de nós aqui, dos adolescentes até aqueles que já são casados há mais de 40 anos, conforme eu sou, não sei se tem alguém com mais de 40 anos de vida conjugal, é você demonstrar que ama. O amor, ele não se resume apenas em palavras. Ele é demonstrado. E eu demonstro que amo ao Senhor Deus através ou por intermédio das minhas atitudes. E esta é uma pergunta que eu sempre devo fazer: será que isso entristece o coração daquele que me ama? Será que isso entristece o coração de Deus? É algo que nós precisamos pensar. É algo que nós precisamos refletir ou repensar, né? Precisamos repensar. Amar a Deus de todo o coração. Então os pais naqueles dias, ele procurava mostrar, repassar isso para os filhos. Filho, você precisa amar a Deus de todo o coração. Era obrigação dos pais, cabia aos pais. Embora as mães tinham uma parcela também de contribuição, mas cabia aos pais chegar e falar assim: olha, você precisa amar a Deus de todo o coração. Principalmente porque agora já estamos no livro de Deuteronômio, mostrar aos filhos o período que passaram pelo deserto, o que Deus fez na vida deles enquanto eles
no período da peregrinação pelo deserto. Olha só, Deus te ama tanto que no período em que nós estivemos caminhando pelo deserto, nós não tínhamos shopping center para poder comprar roupa, comprar sapato, não tinha lugar para comprar. E Deus nos manteve com esta roupa. Imagine quando deve ser difícil para uma assim, homem usa, né, uma roupa. Imagina uma mulher, 40 anos, sem comprar um vestido, sem comprar uma sandália, Imagina quanto deve ser difícil, o quanto foi difícil. Para algumas. 40 anos. Lógico que aqui é uma metáfora, uma brincadeira, né? Uma ilustração, mas não tinha um shopping center para comprar sandália, porque, olha, algumas irmãs parecem uma santopeia, de tanta sandália e de tanto sapato que tem, né? Mas ali o pai estava falando para os filhos, assim, olha, nós passamos 40 anos de peregrinação, e o que Deus fez por cada um de nós? O que Deus fez por você? O que Deus fez pela nossa família? Olha o quanto, olha a dimensão, olha o tamanho deste amor por cada um de nós. Provavelmente não dê tempo para falarmos sobre as 12 situações, as 12 obrigações, mas a segunda obrigação, ter as palavras de Deus no coração, a preencher aí, ter as palavras de Deus no coração. Que no versículo de número 6 fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. A importância de nós lermos, houve um período em que o ensinamento era oral. Houve um período que o ensinamento era oral, não era escrito. Nós não tínhamos a Bíblia escrita. Então as orientações divinas eram passadas oralmente. Os pais ensinavam aos filhos. Mas aprove ao Senhor Deus, precisamos agradecer ao Senhor Deus que através da Septuaginta a Bíblia chegou até nós. Através de 70 homens, a Bíblia chegou até nós. Então hoje nós temos essa facilidade. Existiam os rolos. Após o ensinamento oral, veio os escritos. Mas não tinha a Bíblia conforme nós temos hoje. Esta facilidade de estar dividida em capítulo, em versículo, não existia. Era tudo junto, tudo misturado. Tudo, em ordem, conforme está aqui, mas não tinha divisão de capítulo e de versículos. Então, quando nós observamos aqui, ler as palavras, ter as palavras de Deus no teu coração. Hoje, quantos versículos será que nós conseguimos, fora as mensageiras e os embaixadores, quantos versículos nós memorizamos? Quantos versículos nós temos aqui na mente? Quantas vezes você, pai, já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Alguns até argumentam, não há necessidade de ler a Bíblia de capa a capa. Alguns até apresentam esse mecanismo de defesa que não há necessidade. Mas quantas vezes você já leu? E olha que o que não nos falta é orientação. No nosso livro de devocional, se você quer ler a Bíblia em um ano, no nosso livro da devocional, que está lá embaixo na secretaria, você tem como ler a Bíblia em um ano. Mas ter as palavras de Deus no teu coração. O que significa isto? É não apenas ter um conhecimento da palavra, mas exercitar aquilo que eu aprendi. Estava em casa e, vez por outra, surgem alguns desafios e você assume o desafio. Um dos desafios que eu tinha era de ler a Bíblia.
Todo ano, de capa a capa. Todo ano, de capa a capa. Mas este ano eu estou fazendo diferente. Esse ano eu estou escrevendo a Bíblia. Mas não estou escrevendo assim, bateu na minha cabeça, eu escrevo, não. Pego a Bíblia, eu coloco na minha frente. Comecei com um Novo Testamento. Estou escrevendo todo o Novo Testamento. Um capítulo por dia. E se você fizer o cálculo, bate certinho. Você consegue escrever a Bíblia toda em um ano. Ainda vai sobrar dias. Então foi um desafio, porque a partir do momento em que você para, lê e escreve, você consegue memorizar mais. E com isso eu fiz com que a minha esposa fizesse, entrasse para mim, e vou aceitar esse desafio também. E o meu filho também está fazendo a mesma coisa, só que ele está fazendo com o livro da devocional. Ele pega o livro dele da devocional e está escrevendo a devocional dele lá na agenda dele. Então o que nós precisamos fazer? Ter as palavras de Deus no nosso coração, no teu coração. E saber fazer o uso desta palavra. Porque não existe uma palavra do Senhor que não tenha um propósito para nossas vidas. Quem fez o treinamento de evangelismo sabe perfeitamente das 3 situações em cada versículo. Então todo versículo tem um propósito, tem uma explicação e uma aplicação. Todo versículo na Bíblia tem um propósito, uma explicação e uma aplicação. Então eu preciso parar e entender, sabe, ter estas palavras de Deus no meu coração. Voltando à situação familiar, será que isso agrada a minha esposa? Será que isso agrada ao meu esposo? Eu sei que, por exemplo, lá em casa, a minha esposa quando faz jiló, ela faz numa panela separada, porque ela sabe que eu não gosto de jiló. Alguém vai falar assim, mas é bom, pastor, jiló é... Alguém vai falar, mas já está até cenando com a cabeça. Alguém, né? Mas ela já faz numa panela separada, porque sabe que eu não gosto de jiló. Aliás, meu pai já dizia o seguinte, que tempero de comida é fome. Dependendo da fome, você até come. Dependendo da fome, você até come. Mas ela sabe que eu não gosto. Então ela faz numa panela separada. Então o que Deus espera de cada um de nós? Ter as palavras dele no nosso coração. Eu sei o que agrada a Deus, nós sabemos. Exceptuando algum bebê, se tivermos algum bebê aqui, tirando o bebê, né, esse recém-nascido, todos nós sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus. Opa, peraí, isso aqui não agrada ao meu Deus. E quando eu chego a fazer, bate o arrependimento. Senhor, perdoe o teu servo, perdoe a tua serva. E nosso Deus é rico em misericórdia, Ele nos perdoa. Mas quando há um arrependimento genuíno, não apenas um remorso, não apenas um sentimento de culpa, mas um arrependimento. Senhor, me arrependo. Existem aquelas pessoas que vieram para o Evangelho, chegaram para o Evangelho chegou até essas pessoas quando elas já estavam assim, cauterizadas pela vida. O que cabe a cada um de nós nessa situação? Pedir, Senhor, me ajude a retirar essa situação da minha vida. Me dê forças. Eu estou lutando, Senhor. Estou lutando para não entristecer o teu coração. Então, nesse número 2, ter as palavras de Deus no coração. Se eu buscar ler sempre a palavra de Deus, estar sempre buscando, sempre lendo, eu vou entender perfeitamente. Vou entender perfeitamente. E quando eu estiver numa situação, Deus me fará lembrar. Deus me fará lembrar. Não, isso aqui não agrada ao meu Deus. Não agrada ao meu Deus. É o Deus que nós estamos servindo. Ao Deus que você serve. No número 3, ensiná-las, isso tudo cabe ao pai, ensiná-las diligentemente aos filhos. Ensinar o quê? Ensinar a palavra. No versículo número 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, aí já vem outra parte
do preenchimento. Então, nesse número 3 aqui, é ensiná-las diligentemente aos filhos. Diligentemente aos filhos. É tão bom quando você chega e vê o teu filho lendo a Bíblia. Independe se seja a Bíblia da criança, da linguagem dela, que ela entenda. Mas é bom quando você vê sentado e lendo, sabe? Ou pelo menos, se não estiver lendo, vendo apenas as figuras, e às vezes fazendo perguntas, e você pronto ali para ensiná-las diligentemente aos filhos, ok? No número 4, nos diz assim, falar delas quando assentado, falar delas quem? Da palavra, assentado, quando assentado, em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Observe que o escritor está colocando aqui para nós, que o Senhor Deus está colocando para nós. Falar delas quando assentado, tem um tempo disponível com o seu filho. Difícil hoje é ter um tempo disponível com o filho, porque geralmente, se não é o pai que está com o celular na mão, é o filho. Se não é o pai que está com o zap ou vendo o Face, é o filho. Mas aqui a palavra nos orienta falar dela quando assentado em sua casa, andando, que é uma coisa assim muito difícil de você fazer uma caminhada com o seu filho, um passeio, é difícil para alguns, mas está andando, às vezes surgem algumas perguntas, e na qualidade de pai, falamos assim, não, aquilo ali é devido ao pecado. É o pecado que teve como consequência aquilo ali. Então, andando pelo caminho, falando aos nossos filhos, ao deitar e ao levantar. Ao deitar, antes de deitar, sabe, orar com o seu filho, agradecer a Deus pelo que ele fez do decorrer daquele dia. Não agora pelo dia estudantil, porque nossos filhos ainda não estão saindo para as escolas, nem todas as escolas, melhor dizendo, estão liberadas, mas ao deitar e ao levantar. Amanheceu o dia, primeira coisa, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Então isso tudo aqui cabe aos pais, e os pais faziam isto nesse período aqui do livro de Deuteronômio, nesse período aqui que eles estavam lutando ainda para entrar na terra prometida, estavam lutando ainda, mas os pais faziam isto. No número 5, atá-las por sinal nas mãos e nas testas. Estamos de testeira em algumas Bíblias, mas era uma situação da época. Os pais naquela época, ele procurava amarrar, colocar alguma coisa na mão dos filhos, colocar assim na frente dos filhos, era tipo uma tábua, colocar na frente dos filhos, para que ele sempre estivesse visualizando aquilo. Aí dava o nome de testeira, de visualizar aquilo que estava escrito. Esse texto nós encontramos lá no versículo de número 8, que nos diz desta forma: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Uma outra coisa também que nós observamos aqui no número 6, a sexta situação: escrevê-la nos umbrais da casa e nas portas. Antigamente nós encontrávamos muito assim na entrada de uma porta, encontrávamos assim um versículo bíblico. Também houve um período que nós encontrávamos muito assim na geladeira, um versículo bíblico. Antes da era do pinguim, lembra? Teve uma era que botava um pinguim em cima da geladeira, né? Mas eu falando antes, mas até naquela época já existia. Mas, então colocar, sabe, nos umbrais da porta, da casa e na porta, escrever. No banheiro não custa nada chegar e deixar lá um decalque escrito lá no espelho do banheiro, deixar um versículo escrito lá.
Aqui, quando eu venho falando nos umbrais da casa e da porta, não quer dizer que tem que ser exatamente nesses locais especificados aqui, mas um local onde você tenha sempre acesso, onde seu filho tem acesso. Ele vai olhar dentro do guarda-roupa dele, ele vai abrir o guarda-roupa, apesar de que hoje é mais correr, né? Não é tanto de abrir, é mais correr, mas está ali um versículo escrito, para que ele possa sempre estar lembrando da palavra do Senhor. É justamente isso que o escritor sagrado está falando aqui, escrevê-las nos umbrais da casa e nas portas, que está no versículo de número 9. No número 7, lembrar-se de Deus e servir-lhe na prosperidade e no sucesso. Será que isso é fácil? Servir a Deus no momento de prosperidade e no sucesso? Eis uma questão. Na prosperidade e no sucesso. Porque a tendência de muitas pessoas, eu lembro de uma pessoa que demonstrou isso num determinado período com seriedade, foi o Ayrton Senna. Falecido Ayrton Senna. Mas lembrar de Deus e servir-lhe na prosperidade e no sucesso. Não, agora eu não preciso ir tanto à igreja, porque eu tenho, estou aí com o meu carro, nada contra. Você tem que comprar, tem que dar conforto à tua família merece o conforto. Eu tenho agora a minha casa de praia, nada contra, porque a tua família merece um conforto. Nós precisamos descansar. E fica aqui uma orientação. Eu já tenho muitos colegas pastores que perderam o ministério, perderam a família, porque nunca tiraram férias. E se ufanavam, quer dizer, eles enchiam o peito e falavam assim: eu nunca tirei férias. E a família? Onde que fica a família nessa situação? A esposa do pastor, ela deixa de ser esposa para ser uma amante, porque a esposa principal passa a ser a igreja para o marido, e a igreja não está na frente da família, a família está na frente da igreja. Então, quando eu recebo a informação que alguém vai viajar, que me informa que está viajando, eu vou assim: olha, você está investindo na sua família, mas não é toda semana, todo final de semana. Não, vou pegar meu carro, estou indo para o shopping center, estou pegando meu carro, estou indo lá para minha casa de praia. Todo domingo aparece na igreja como se fosse turista. Parece que a igreja é aquele local lá que Deus me abençoou, que às vezes nós transformamos a bênção em maldição. Tem isso. Às vezes nós transformamos a bênção em maldição. Mas eu preciso de um descanso. Tanto é que o povo judeu, ele trabalhava, nós já falamos sobre esse assunto aqui, até um certo período. Mas quando chegava no 7º ano, era o ano de descanso. Falamos sobre setênio aqui, alguma coisa nesse sentido, sobre setênio. Falei alguma coisa aos irmãos sobre isso. Então, eu preciso valorizar a minha família. Mas eu não posso permitir que o sucesso e a prosperidade, ele tome conta da minha vida, que ele esteja em primeiro lugar. Em primeiro lugar tem que estar o Senhor Deus, porque se eu obtive aquilo ali foi porque Deus me abençoou. Eu trabalhei, mas houve a bênção do Senhor. Então, nesse número 7 aqui, lembrar-se de Deus e servir-lhe na prosperidade e no sucesso. Não, agora
eu quase não tenho tempo para a igreja, porque eu tenho que cuidar da minha casa. Quem vai cuidar da minha casa? Eu não tenho um caseiro lá, eu preciso ir toda semana tenho que ir naquela casa. Toda semana. Não. Eu estou dizendo que você precisa investir na sua família, me entendam bem. Você tem que investir na sua família. Tendo a oportunidade de viajar com a sua família, viaje com a sua família. Tenha um momento de lazer com a sua família. Mesmo que você não tenha condições de viajar, mas tenha um momento de lazer com a sua família. Eu não vou ficar contrariado se em um determinado domingo chegar alguém aqui e falar assim, pastor, porque tem sempre alguém que fala, né? Pastor, eu vi a família fulana de tal lá no shopping. Se ele viu, porque ele também estava lá. Se ele viu, porque ele também estava lá. Mas eu vou falar assim, mas que legal estava todo mundo. Principalmente se for aquela família que quase não sai, que não tem uma oportunidade de viajar. Pensando que eu vou chegar na próxima semana, irmãos, o que houve? Por que vocês não vieram à igreja no domingo? Domingo é o dia do Senhor. Negativo. Mas eu preciso saber separar essa situação aqui. Eu preciso separar essa situação. Separar do momento da prosperidade no momento do sucesso. Eu tenho que entender isso aqui perfeitamente. Isso aqui tem que estar bem, bem trabalhado aqui na minha cabeça. Bem trabalhado na minha cabeça. No número 8, temer ao Senhor, é para ser preenchido, temer ao Senhor e servir-lhe e jurar pelo seu nome, que até ultrapassou, está aí no versículo de número 13. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Pelo seu nome jurarás. Então, temer ao Senhor e servir-lhe e jurar pelo seu nome. Temer ao Senhor. Temer. Não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. É saber que Ele é o Senhor das nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele teve o primeiro encontro dele com o Senhor Jesus, qual foi uma das primeiras expressões que ele utilizou? O que queres que eu faça, Senhor? Reconheceu Jesus como Senhor. Então o que eu preciso entender aqui é temer ao Senhor e servi-lo pelo seu nome. Temer ao Senhor. Porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. E não é um sentido inverso. Ele não é o meu servo. Eu não sou o Senhor dele. Mas eu sou o servo. E na qualidade de servo, todo servo reconhece o seu lugar. Todo servo reconhece o seu lugar. Tem que saber. Numa empresa, quantos que trabalham numa empresa já viram colegas serem demitidos porque quererem ser superior ao seu chefe? Ser superior ao chefe. Eu preciso entender que eu sou submisso. Eu preciso entender que existe uma autoridade sobre a minha vida. Não estou dizendo que você tem que ficar sempre assim, para a pessoa que está te liderando lá na empresa, em qualquer lugar. Mas você pode sentar e conversar. Mas sabendo conversar. Sabendo conversar. Então, no número 7, lembrar-se de Deus e servir na prosperidade e no sucesso. No número 8, temer ao Senhor e servir e jurar pelo seu nome. No número 9, odiar os ídolos, que está no versículo 14 e versículo 15. Ah, mas lá em casa não tem ídolo não, pastor. Será que não tem? Será que de repente não temos um ídolo no nosso coração? Quando eu falo ídolo, eu estou dizendo alguém que está em primeiro lugar na minha vida. Alguém que de repente está ocupando o espaço de Deus. Será que de repente não é isto? Às vezes que a ideia que nós temos de ídolo aqui é de uma imagem. Tem um ídolo em algum canto da casa. Um dia desse estava vindo aqui para a igreja, foi segunda-feira, vi até o Kevin, na segunda-feira, o carro apresentou problema,
Aí eu vim de casa, vim caminhando, falei assim, vou caminhando de casa, vou até o Redentor. Aí vim a pé. Olha quantas imagens eu vi pelo chão, e cada uma que eu passava, que eu via jogada lá, quebrada, jogada no chão, eu falei assim, glória a Deus, que alguém se desfez daquilo ali, porque aquilo ali não é tão importante mais na vida dessa pessoa, é tão importante na vida dessa pessoa. Então, uma coisa que eu preciso fazer também é odiar os ídolos. O que está tomando lugar? O que está tomando espaço? Eu estou aqui dentro da igreja, eu estou encerrando aqui, vou parar aqui, não darei continuidade. Eu estou aqui dentro da igreja, mas já pensando assim, vai dar 9 horas. Aí um já olha para o outro, já está tudo combinado. Vamos lá para aquela pizzaria. Nós vamos para lá toda semana, vamos para lá. Tá certo? Não está nem prestando atenção no culto. Não está nem nada contra também você se confraternizar. Não é isto que eu estou dizendo. Não é isto. Precisamos nos confraternizar. Temos que nos confraternizarmos. Precisamos estar juntos. Até porque para haver aí uma comunhão maior entre os irmãos. Mas estou dizendo que assim, eu vou para a igreja quarta-feira, porque depois da igreja eu já tenho um lugar certo para nós irmos. Então eu estou colocando aquele lugar em primeiro lugar. Vamos para a igreja? Vamos. Depois nós vamos para a pizzaria. Mas já está aqui pensando, sabe? Já está pensando. Eu estou dando um exemplo grotesco, meio chulo, mas é só um exemplo para aqueles irmãos, porque às vezes nós pensamos que o ídolos aqui é aquela imagem em si. Mas tudo quanto tira o lugar de Deus, e você coloca alguma coisa naquele espaço ali. Lembra do apóstolo Paulo no Areópago, falando sobre o Deus desconhecido? Quando olhou, esse espaço aqui do Deus desconhecido que vocês colocaram, foi o Deus criador do céu, da terra. O apóstolo Paulo aproveitou aquele momento. Ele estava num local que estava cheio de ídolos. E às vezes nós alimentamos ídolos no nosso coração. Às vezes alimentamos, ou por vezes alimentamos, perdoe-me utilizar esse termo diretivo, mas às vezes alimentamos ídolos no nosso coração. Quem tem que ter a primazia no meu coração é o Senhor Deus. É Ele. E reconhecermos sempre que Ele é que nos dá as coisas. Ele que coloca a nossa disposição, Ele que nos abençoa. Até esse tipo de inteligência que você tem, esse dom que você tem, foi dado por Deus. Eu preciso reconhecer isso. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu consigo fazer isso com maestria, consigo fazer isso com excelência. Te agradeço, Senhor, pela essa habilidade que colocaste dentro de mim. Conseguiram entender mais ou menos, irmãos, a responsabilidade dos pais naqueles dias? É difícil nos dias atuais? É difícil. Porém, existem alguns fatores aqui que nós conseguimos fazer. Tem como fazer. Principalmente quem tem filho na adolescência. Alguns jovens que ainda ouvem os pais. Porque existem situações que os filhos que orientam os pais. Tem situações de filhos jovens que orientam os pais. E isso é muito salutar, isso é muito gostoso, isso é muito bom. É muito bom. Então que o Senhor Deus continue nos abençoando. Essas 3 últimas situações aqui, os irmãos depois podem ler o versículo, que no próprio versículo tem a resposta. Bom, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço mais uma vez por estar de volta à tua casa, ó Senhor Deus, por ter poupado a minha vida, ó Senhor Deus, porque tu és aquele que tens o fôlego da nossa vida em tuas mãos, ó Senhor Deus. Muito obrigado por este momento, por estar aqui na tua casa. Pai, neste momento em que alguns se alegraram, estão alegres por este novo ano que chegou, ó Senhor Deus, eu quero de igual forma te pedir
por aqueles que estão com o coração entristecidos, ó Senhor, por ter perdido alguém que tanto amavam, ó Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, continue a trabalhar no coração dos enlutados, ó Senhor Deus. Te peço também neste momento, ó Senhor Deus, além de tratar da área emocional dessas pessoas enlutadas, que trate também e cure, ó Senhor Deus, aqueles que estão nos hospitais. O Daniel, teu filho, membro desta igreja, ó Senhor, ainda não passou pela cirurgia, ó Senhor, ainda se encontra naquele hospital, ó Pai querido. Te peço por muitos outros teus servos, a tua serva Nina, Leonina, ó Senhor Deus, guarde-a, proteja, ó Senhor Deus. E muitos outros, ó Senhor Deus, que de repente não chegou ao meu conhecimento, ó Senhor Deus, guarde e proteja-os, ó Senhor Deus. Aquelas tuas servas diaconisas, aquelas tuas servas que já não têm a facilidade de estar na tua casa, ó Senhor Deus. Eu sei que neste momento elas estão pensando, ó Senhor Deus, no culto realizado aqui na tua casa. Muito obrigado, ó Senhor, por mais essa oportunidade. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, por cada família aqui representada nesta noite. Te agradeço e te peço, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.